as nossas dirigentes, assim como já foi citado, irmã Jeane Barbosa. Deus abençoe a Érica. A Érica é uma amiga, uma irmã, uma pessoa junto com seu esposo, seus filhos, que fazem parte da nossa família. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Maria. Eu disse que eu não esqueceria mais o nome da senhora, porque é o nome da minha mãe. Então, Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a irmã Valdirene. Valdirene é benção, irmão. Deus abençoe aos obreiros, os James, ao Joelito, seu pai, sua esposa. Deus abençoe os irmãos, no nome santo de Jesus. Pegando carona na mensagem que a irmã Elisângela pregou, abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 46. É um texto que desde a hora que eu saí de casa, aproveitando a minha penúltima semana de férias, tenho que vir para o ciclo de oração. Deus falou muito forte comigo, e eu disse a Deus: fala comigo. Aí eu venho, a irmã Elisângela prega e falou sobre o nosso irmão Jacó, e eu quero compartilhar com os irmãos nesses minutos que foram nos concedidos. Gênesis 46, vamos fazer menção dos 4 primeiros versículos. Escrito está: partiu Israel com tudo o que tinha e chegou a Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Falou Deus a Israel em visões de noite: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Disse Deus: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José fechará os teus olhos. Versículo 3, mais uma vez. Disse Deus. Quem disse? Deus. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, pois eu quem? Deus, te farei ali uma grande nação. Dá para dizer amém, irmãos? Olhe para mim. Confesso que eu não estou ao nível do James pregando, né? Da Érica, Joelito, irmã Elisângela. Mas a oportunidade foi nos dada, nos concedida. Se você me der alguns minutos da sua preciosa atenção, eu acredito que Deus vai falar conosco. Se não falar com todos, irá falar com 1, 2 ou 3 ou algumas pessoas. Esse texto, para nós entender, a gente tem que voltar alguns capítulos para entender porque essa situação aconteceu. Você conhece a história de Jacó, onde já foi narrada um pouco, mas a história diz que Jacó, ele vai ter 13 filhos, mas, costume de Israel, vai colocar apenas os homens na genealogia, conhecido como as 12 tribos de Israel. Você vai conhecer o capítulo 37, que a gente conhece de cor e salteado, onde a Bíblia vai narrar a história de um jovem por nome de José. O texto diz que ele era amado pelo seu pai, tinha o cuidado do seu pai, existia um amor, um zelo de Jacó por José. A Bíblia diz que ele trabalhava com seus irmãos, trazia mais notícias do que acontecia no dia a dia. Ele trazia para Jacó. Os seus irmãos não gostavam muito das atitudes de José, mas a Bíblia diz que em meio a esse ambiente familiar, Jacó presenteava José com túnicas de mangas coloridas. José sonhava, contava aos seus irmãos. Os seus irmãos não aceitavam muito bem, mas a Bíblia diz que mesmo assim Deus
fazia com que José sonhasse de novo. Sonhava que o sol, a lua, estrelas se inclinava perante ele. E a Bíblia diz que os seus irmãos o invejavam. Mas quando a gente vai ler a história, tanto de Jacó, do seu ambiente, dos seus filhos, a Bíblia diz que em meio a esse conflito familiar, em meio a esse ambiente, Deus se revela dentro daquela casa, na vida de José, através dos sonhos. Os seus irmãos reconhecendo que Deus era com José. Capítulo 37, versículo 18, os seus irmãos abriram a boca e disseram: lá vem o sonhador. Quando Jacó deu uma ordem a José para que ele fosse saber como seus irmãos se encontravam. E eu não vou me deter aqui em cima de José, mas você conhece o texto que ele vai enviado por Jacó ao campo saber como seus irmãos se encontravam. Seus irmãos articularam a sua morte. Alguém se levantou, o parteiro, para cuidar de José, para que ele não viesse a morrer. A Bíblia diz que colocaram José em uma cisterna, venderam a José para uma caravana de midianitas que iriam para o Egito. E você vai observar o texto, capítulo de número 39 desse livro, que quando José ele chega dentro do Egito, a Bíblia diz que Deus era com ele. Foi José colocando os pés dentro do Egito e Deus dizendo: desço com você, sou com você e vim com você. A Bíblia diz que quando José chega na casa de Potifar, a qual o homem comprou José da caravana dos midianitas, você vai prestar atenção, versículo 2, 3, 4 do capítulo 39. O escritor ele vai destacar que, vendo o seu senhor que Deus era com José, vai colocar José responsável sobre a sua casa. E o versículo de número 4 vai destacar que tudo que José fazia prosperava, dava certo. O escritor ele vai dar um ponto principal e ele vai destacar que Deus sendo com José, o campo prosperava, na casa de Potifar prosperava, e Deus manifestava a sua bondade e a sua glória sobre a vida de José, a ponto que a mulher de Potifar vai colocar os olhos sobre ele. A Bíblia diz que ele foge, ela levanta uma grande mentira sobre a vida desse moço. José vai ser aprisionado, José vai passar alguns anos na prisão. E essa história vai destacar, irmãos, que quando José foi colocado na prisão, tanto o copeiro como o padeiro vai ser levado para a prisão. Mas você vai prestar atenção que Deus vai fazer com que José venha achar graça diante do carcereiro. Achando graça, ele vai ficar responsável naquela prisão. E tudo o que acontecia estava debaixo dos cuidados de José. A Bíblia diz que o copeiro sonha, que o padeiro sonha, José dá a interpretação, o copeiro morre, o copeiro volta à sua antiga função, o padeiro morre. E a Bíblia diz que quando o copeiro ele vai sair da prisão, ele vai chegar até o copeiro e vai dizer: quando você estiver lá fora, lembre-te de mim. A Bíblia diz que ele se esquece, passa-se alguns anos ainda na prisão. Mas eu costumo dizer, irmãos, que não é como o homem quer, mas é como Deus já tem determinado para realizar na vida de alguém. E Deus já havia determinado coisa grande na vida de José. E para isso acontecer, não iria precisar de apadrinhamento e nem de arrumadinho aqui na terra. Para acontecer os projetos de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus na vida de José, seria o próprio Deus que iria intervir na história. Eu disse que Deus iria intervir na história. André, como assim? Eu costumo dizer em cima desse texto de José, que Deus ele vai tirar sono de alguém importante na terra, para que a história de José venha a ser concretizada na terra. Eu disse que Deus vai tirar sono de pessoas importantes na terra, para que a vontade de Deus, para que os projetos de Deus, para que as promessas de Deus sobre a vida de José venha a ser realizada. Eu profetizo sobre a palavra, sobre a tua vida, que Deus ele tem poder de tirar sono de pessoas que é importante aqui na terra, para que a vontade
vontade de Deus, para que os planos de Deus, para que os projetos de Deus venham a ser realizados sobre a tua vida. Deus vai entrar na história mais uma vez e vai tirar o sono de Faraó. Faraó, ele vai sonhar com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas vazias. Faraó não consegue dormir. Faraó, ele vai perder o seu sono. E o texto vai dizer que Faraó vai chamar os seus criados, alguém que fosse capaz de dar a revelação, a interpretação. Vieram os magos, vieram os homens que tinham a capacidade de dar a interpretação. Mas o texto vai dizer que ninguém, irmãos, eu disse ninguém aonde? Dentro do Egito, ninguém aonde? No palácio de Faraó, foi capaz de dar a interpretação. Mas o texto vai dizer que Deus parece que vai tocar na memória do copeiro, e o copeiro vai lembrar de José, e o copeiro vai lembrar de um moço que estava lá dentro da prisão, que foi capaz de dar a interpretação do seu sonho, e ele vai chegar até a presença de Faraó, e vai dizer: teu servo pecou contra ti, fui lançado na prisão tive um sonho, mas dentro da prisão alguém teve a capacidade de me conceder a interpretação. Faraó gostou quando ouviu o que o copeiro falou, e vai dizer: traz esse moço à minha presença. Trouxeram José à presença de Faraó, e a história vai dizer que José deu a interpretação que Faraó queria. E quando José abriu a boca, ele vai dizer: foi 2 sonhos, ou foram 2 sonhos, porque o Senhor tem pressa em realizar a vontade dele aqui dentro do Egito. O texto vai dizer que José continua. E continuando, ele vai dizer que haverá 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e ele vai lançar uma proposta para Faraó: levante homens capacitados para que esteja na frente desse projeto. Olhe para mim. Olhou para mim, arregalou os seus olhos bonitos. Ele disse: levante homens capacitados. Levante pessoas capacitadas. Não é para quem quer, não é para quem almeja, não é para quem disputa, não é para quem quer a cadeira, é pessoas capacitadas. Ele disse: levante pessoas, homens capacitados, porque haverá 7 anos de fartura, mas quando a crise chegar, haverá alguém capacitado para saber lidar com a situação. Aí José, quietinho, Faraó vai olhar ao seu redor, e ele vai olhar para os seus criados e vai dizer: aonde acharíamos alguém em que há o Espírito do Deus vivo? Aonde nós encontraríamos alguém igual a José? Foi levantado a José, e a história você vai ler, e já foi falado. Vai ser criado um cargo para José, governador do Egito. 7 anos de fartura se passam, 2 anos de fome chega, e a Bíblia diz que a fome vai bater em toda a terra. Existem crises que é em determinadas áreas ou área, mas existem crises que vai apertar em todas. Eu disse em todas as ondas, em todas as áreas, nos 4 cantos da casa, a crise vai bater. E a Bíblia diz que a crise não só bateu dentro do Egito, mas também chegou na terra de Jacó. E Jacó ouviu que lá no Egito existia alguém com a capacidade de dar a interpretação. Ouviu que lá dentro do Egito havia alguém que trabalhou para ter mantimento quando a crise chegasse. O texto vai dizer que ele vai enviar os seus filhos para lá, o Egito, para comprar mantimento. Você conhece a história, não vou me deter, mas eu quero que você preste atenção para você entender o que eu quero falar. A Bíblia diz que um dos irmãos de José fica, os outros irmãos descem. O texto vai dizer que sobe a segunda vez e leva Benjamim. O texto vai dizer, capítulo de número 45, que após José não se conter, vai se revelar para os seus irmãos e vai dizer: eu sou José, a quem vocês tentaram matar, a quem vocês planejaram mal contra a minha vida. Mas se preocupe não,
Não foram vós, mas o Senhor usou vocês para que vocês se levantassem contra mim e eu chegasse aqui nesse dia para trazer livramento para vocês. Olhe para mim, não sei se você vai entender. Eu posso falar. Não é ela não, irmãos. Você não entendeu não, né? Não é essa pessoa não, é Deus usando. É você dizer, é o diabo, não, é Deus usando. É Deus permitindo que ela se levante. É Deus permitindo que essa pessoa se levante contra você, para lhe empurrar, para lhe levar você, para guiar você até os projetos dele, até a vontade dele. Os irmãos de José pensaram que estavam matando, destruindo os projetos de Deus, os sonhos de Deus sobre a vida dele, mas Deus estava usando os irmãos de José que planejaram o mal. E a Elisângela falou aqui: vós bem que tentaste o mal contra a minha vida, mas o Senhor transformou a maldição em bênção. É Deus dizendo: o que você tentar contra ela, eu uso você para levar milagres sobre a vida dela. Os irmãos de José, eu não vou falar, mas deixa eu pular essa parte. Os irmãos de José planejaram, mas o Senhor trabalhou na história. Eu disse, o Senhor trabalhou na história. Deixa eu dizer de novo, os irmãos de José planejaram, mas o Senhor trabalhou na história. Deixa eu dizer a segunda e a terceira vez. Os irmãos de José planejaram o mal, a morte. Os irmãos de José planejaram contra a vida dele, mas o Senhor tinha o controle nas mãos dele. E Deus dizia, agora sou eu falando, nenhum mal chegará sobre a vida de José. José vai ser caluniado, José vai ser vendido, José vai ser aprisionado. Vão levantar mentiras contra José, mas João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, vai dizer que nós temos um advogado justo e fiel, que defende a nossa causa, que justifica a nossa causa. E se você for prestar atenção, a briga, a disputa, a concorrência não era externo, mas era interno. Os irmãos brigavam porque Deus se revelou através de José. Os irmãos não gostavam porque Deus se revelou dentro da casa, na vida de José. José tem culpa. E José tem culpa se Deus olhou para a casa do velho Jacó e tinha pessoas mais capacitadas fisicamente, em tamanho, em beleza. Mas José tem culpa se Deus olhou para a casa de Jacó e disse: eu quero me revelar através da vida de José. E você tem culpa se Deus olhou para você e disse: tem um projeto para a vida dela, tem um projeto para a vida dele. Eu tenho que me revelar na casa de Jacó. E quando Deus se revela, nem todo mundo vai gostar e nem vai concordar. Mas o Senhor, como é o dono da história, se revelou. E se revelou, e José aceitou. Vai pagar o preço, porque aceitou em viver a vontade de Deus. Eu nunca vi alguém sofrer, irmãos, porque não vive a vontade de Deus. Mas quando alguém vive, quando alguém aceita viver a vontade de Deus, pode ter certeza, pessoas vão se levantar, o inferno vai planejar algo contra a tua vida, mas se tu não der glória, só o sangue de Jesus na tua vida. Isaías vai dizer 54:17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua levantada em juízo tu as condenarás. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor se revela na casa do jeito dele, na forma dele. O Senhor fala dentro da casa do jeito dele, da maneira dele. O Senhor levanta dentro da casa quem ele quer, irmãos. O Senhor levanta dentro da casa quem tem ou quem deixa de ter. O Senhor levanta dentro da casa quem tem nome ou deixa de ter. O Senhor não está preocupado quem tem ou deixa de ter. O Senhor não está preocupado qual é a tua função, mas o Senhor está preocupado se você realmente vai querer viver ou não a vontade dele. José aceitou. Por aceitar, pagou o preço. Mas o texto diz, o texto vai dizer que ele dá a revelação: governador, 2 anos da fome chega.
Os irmãos descem, o pai desce, ele se revela. Mas o texto vai dizer que quando ele dá um aviso na terceira ida de Israel, ou os hebreus, que ainda não existia Israel, Israel só o velho Jacó, a Bíblia diz que Jacó, antes de tomar uma decisão em descer para o Egito, ele vai fazer o quê? Versículo 1 do 46. E Jacó chegou a Beer-seba e ofereceu sacrifício. Não era qualquer coisa que estava em jogo, mas era a família de Jacó que estava em jogo. Era a história de Jacó que estava em jogo. Eram os familiares de Jacó que estavam em jogo. E antes de tomar qualquer decisão que viesse se arrepender amanhã, o que é que vai fazer Jacó? Não vai tomar uma decisão precipitada e quebrar a cara amanhã. O que vai fazer Jacó? Oferecer sacrifício. Vai pedir direção a Deus. Não vai deixar a emoção falar por si só. Meu filho está vivo? Tá. Meu filho me chama? Chama. Mas será que é a vontade de Deus eu descer? James, esse texto é interessante, porque o texto vai dizer: e José mandou trazer Jacó e toda a sua casa, 70 pessoas. Ele poderia descer sem orar? Sim ou não? Sim. Mas Jacó agora era Israel. Jacó agora teve um encontro com Deus. Jacó agora pedia direção a Deus. E o que ele vai fazer? Por ele ser Jacó, por ele ser o mais velho, por ele ter o poder nas suas mãos em tomar a decisão, que vai fazer ele? E chegou em Beer-seba e ofereceu. Só oferece quem tem. Tu não desse glória porque tu não tem, né? Só oferece quem tem. Jacó ofereceu. Jacó vai sacrificar. E Deus recebeu. E se tu não der glória, é só Jesus, irmão. Sabe por que Deus não fala com muita gente? Porque não tem mais o que oferecer. Ah, meu irmão, tem nome, tem cargo, tem posição, mas não tem mais o que oferecer. Até tenta fazer barulho, até tenta fazer movimento, até tenta se vestir bem, mas não tem mais o que oferecer. Já não tem mais comunhão com Deus faz tempo. Já não tem mais intimidade com Deus faz tempo. Já não tem mais altar com o Senhor faz tempo. E está se segurando na posição. Mas Deus quer saber se o seu sacrifício vai ser recebido ou não. Irmão, olhe para mim. O texto vai dizer que ele oferece. Esse texto é interessante. O texto diz que ele vai para Beer-seba e oferece sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Irmão, não sei se tu vai entender o que eu quero falar. Não se faz nada sem sacrifício. Não se prega sem sacrifício. Não louva a Deus sem sacrifício. Não faz festa sem sacrifício. Não toma decisão sem sacrifício. Irmão, para mim pregar, eu passo 3, 4 dias lento, e nas minhas poucas forças ainda oro. Quando não consigo ficar de joelhos, eu vou andando, orando. O pessoal pensa que eu sou louco. Mas é meu costume andar orando, falando com Deus, porque eu tenho que oferecer alguma coisa a Ele, irmão. Parece que nós estamos perdendo aquele ritual, aquele negócio que nós tínhamos de oferecer para Deus se manifestar. Oh glória, você lembra como foi que Deus vai quebrar o silêncio de 400 anos do Antigo para o Novo Testamento? Existia um ancião por nome de Zacarias, que ele vai oferecer o seu culto, e quando ele oferecer o seu culto, Deus vai enviar o anjo Gabriel, quebrando o silêncio de 400 anos, e vai dizer: não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida. Ou seja, não tenha medo, porque o teu sacrifício foi aceito. Mas eu venho para o culto, converso, venho em celular, bebo água a mais do que um camelo, eu faço tudo, mas não ofereço adoração e sacrifício a Deus.
E quer que Deus fale. E quer que Deus responda. E quer que Deus salve. E quer que Deus cure. E quer que Deus se manifeste. Mas não oferece nada. Quando ele ofereceu, eu disse, quando ele ofereceu, o que vai fazer Deus? Deus vai falar. E olha o que vai falar Deus. Falou Deus. Quem falou? Deus. Ele não foi atrás de uma revelação. Ele não foi atrás de profecias. Ele não foi atrás de movimento. Ele foi para onde? Buscar a Deus. Buscar aquele que tinha a resposta que ele queria. A vontade dele era descer, mas ele tinha que saber a vontade de Deus. E olha o texto, irmão. E falou Deus. E o texto vai dizer: em visões à noite, Jacó, ele respondeu: eis-me aqui. E eu amei esse texto, irmão Valdirene. Que o Senhor vai dizer a ele: Jacó, eu sou Deus. Deus vai se revelar para ele. O Deus, o Deus era Deus de Isaac, seu pai. Mas Deus agora vai se revelar para ele: eu sou Deus. Não é mais agora o Deus de Abraão, só de Isaac, mas agora eu sou Deus. O mesmo Deus que se revelou para Abraão, o mesmo Deus que se revelou para Isaac, é o mesmo Deus que se revela para você hoje, Jacó. E quando Deus se revelou para Jacó, era Deus dizendo: eu estou cuidando de você. Olha o que ele disse: eu sou Deus. Eu sou Deus. O Deus de quem? Do teu pai. Ponto. Não temas descer para o Egito, vírgula. Olha o que Deus está dizendo: não se preocupe. Todas as dúvidas que você tem, todas as interrogações que você tem, eu estou arrancando hoje. Eu estou tirando hoje. E o que mais, Deus? Não temas em descer para o Egito. Qual era a resposta que Jacó queria? Desço ou não desço? Será que eu fico? Será que eu desço? Qual a decisão que eu posso tomar, Senhor? Desce, Jacó. Desce, desce sem medo. Vai sem medo. Por quê? Porque eu vou contigo. Mas se você for prestar atenção nesse texto, Deus vai dizer: quando você chegar lá, versículo 3, eu vou fazer ali uma grande nação. Olha o texto: não temas em descer para o Egito, pois eu quem? Senhor, eu farei ali dentro do Egito uma grande nação. Isso aqui é o quê? Uma promessa. O que é que Deus disse? Quando você descer, desça sem medo, porque você vai viver algo extraordinário da parte de Deus. Irmão, era para você ter dado graça. Só vive coisa grande quem desce. Só vive revelações de Deus quem desce. Só vive milagre quem desce. Só vive providência de Deus quem desce. O problema é que a gente se confia nas nossas ferramentas. O problema é que nós não queremos descer. O problema é que nós não queremos pagar o preço. Mas Deus está dizendo nesta tarde: se você descer e ouvir a minha voz, eu vou fazer coisa grande. O problema é que a gente não quer descer. James, o problema é que a gente não quer descer. Jesus disse a Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar, morar, habitar em tua casa. Quando ele desceu, versículo 9 e 10, ele vai dizer: porque hoje veio salvação a esta casa. Não, só tem milagre, só tem salvação quem desce. E eu não sei se tu vai gostar do que eu vou falar, mas se tu não gostar, não tem problema. Nós somos preguiçosos. Eu disse: nós estamos preguiçosos.
E não pode falar isso, porque senão o povo vai ficar dodói. Não tem problema. Ele passa um bálsamo em você, ele passa um óleo. Nós estamos preguiçosos. Nós estamos confiando no que nós conhecemos, do que nós sabemos. Nós estamos confiando só em fazer barulho. E Deus dizendo: eu quero é operar, eu quero é fazer, eu quero é fazer coisa grande. Olhe para mim, pelo amor de Deus, irmãos. Se nós descermos, pode ter certeza, Ele vai voltar a batizar como batizava antes. Se nós descer, Ele vai voltar a salvar como salvava antes. Se nós descermos, Ele vai curar como Ele curava antes. Me diga um dia que foi que você viu Jesus curando na casa, arrancando câncer. Me diga um dia quando foi que você viu Jesus batizar na casa. Me diga. Me diga o dia do culto. Vou fazer 20 anos de crente. E a mensagem que era pregada antes era: Jesus cura, Jesus batiza, Jesus salva, leva o homem para o céu. E está preocupado com posição, está preocupado com nome, está preocupado para ver quem faz melhor ou deixa de fazer. E não queremos descer. Só desce tempo de festa. Achúria. Eu lembro que antes a gente fazia jejum, irmão, não precisava botar propósito para nada. A gente descia, passava de 8 até as 5 da tarde. E 6 horas a gente estava na igreja e o fogo pegava. Fui pregar no ciclo de oração. Ontem o ciclo de oração começa às 2 horas, cheguei às 2h30. O povo começou a chegar às 4h30 da tarde. E o povo quer poder. E o povo quer milagre. E o povo quer bênção. Aí quando prega a palavra, o povo murmura porque não desce. Jacó desceu e Deus falou. Deus disse: desce. Porque eu fui Deus de Abraão, fui Deus de Isaac, e eu me revelo para você, eu sou o teu Deus. Desça. E quando você chegar lá, eu vou fazer através de você uma grande nação. Quem disse que iria fazer coisa grande? Deus. Aí o texto vai dizer, versículo 4, que o escritor fala: eu descerei contigo. Só vai acontecer porque Deus vai descer. Deixa eu falar de novo para você entender. Só acontece porque Deus está no negócio. Irmão, não é porque nós merecemos, não, é porque Deus está no negócio. Só acontece coisa grande porque Deus está no negócio. Só acontece coisa grande, só se cumpre promessa, porta se abre, Deus opera, porque Deus está no negócio. Deus vai dizer a Jacó: eu descerei contigo. Talvez alguém quisesse pegar carona, mas Deus disse a Jacó: não, vou fazer por causa de você. Vou fazer porque a tua família tem promessa. Vou fazer porque Abraão é meu amigo. Vou fazer porque Isaac foi oferecido em sacrifício. Vou fazer porque você deixou ser lapidado por mim. Se você for prestar atenção, Jacó estava manco porque teve um encontro com Deus. Oh, irmão, tem tanta gente que precisa de um encontro com Deus. Deixa eu tirar o microfone aqui. Tem tanta gente que precisa de um encontro com Deus. Tem tanta gente que precisa deixar o Senhor arrancar de dentro coisas que não prestam, arrancar orgulho, arrancar vaidade, arrancar coisas que não agregam. Deus teve um encontro com Jacó e disse: vou ter que deixar uma marca para você lembrar que eu tive um encontro com você. Às vezes a gente se acha, não é verdade, moça? Às vezes a gente se acha. Às vezes a gente se acha insubstituível. Se eu sair, não vai. Quem disse? Quem disse?
Ô Jacó, tá manco? Tá, por quê? Porque eu tive um encontro contigo. Oh glória. Será que você quer ter um encontro com ele? Jacó, será que tu quer andar manco igual a Jacó? Será que tu quer que Deus deixe uma marquinha e todos saibam que foi o Senhor que teve o encontro? Deus tocou em Jacó. Ele disse: tome. Só foi um toquinho. Tome. E o toquinho? Puxa a perninha, meu filho. Pra quê? Pra você lembrar que fui eu. Quando você esquecer que não é mais Deus, alguma coisa está errado. Talentinho quem deu foi Deus. O dom quem deu foi Deus. Só estar aonde você está porque o Senhor permitiu. Só sola, só canta, só maestra, só prega porque o Senhor permitiu. E quando o homem pensar e a mulher pensar que não é mais Deus, mas é ele, é ela, o Senhor está dizendo: vou ter um encontro contigo de novo, Jacó. Fique com raiva não, mas o Senhor vai ter encontro com Jacó de novo. Para a gente voltar a ser o que nós éramos antes. Olhe para mim, Jacó. Deus vai ter encontro contigo nessa tarde para você voltar a ser o que era antes. Para você que se quebrantar como você se quebrantava antes. Para você orar como você orava antes. Olha para mim, Jacó. Está na hora de pagar o preço como você pagava antes. Está na hora de ler a Bíblia como você lia antes. Está na hora de fazer a obra em sinceridade. Pregar assim não vale. Tu tem que profetizar. Tu tem que fazer o povo chorar. Tem nada. Tem que voltar para cá. Tem que ter isso aqui, ó. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Você lembra quando lá na beira daquele tanque, enquanto movimento, de ano em ano descia um anjo, e a primeira pessoa que entrava recebia um milagre. Existia movimento, mas era pouco milagre. Mas quando o dono da palavra chegou, onde tinha movimento, ele disse: não, quer ser curado. Não, porque o anjo disse: não quero saber de anjo. Não quero saber de movimento. Não quero fazer de barulho. Não quero saber disso, daquilo outro. Não, eu quero saber, quer ser curado. Eu estou dizendo palavra, quer ser curado, quero. Então pega a tua cama e anda. Precisamos voltar para isso aqui. Precisamos voltar para a palavra. É muito emocional, não me importa com palavra. Precisamos voltar para a palavra. Mas aqui não me cabe. Deixa eu voltar. Qual era a garantia que ele iria ser grande lá? A presença de... A gente está preocupado com tanta coisa, irmã Elisângela. E a gente está se esquecendo de manter a presença de Deus. Ô irmão, a gente está preocupado com tanta coisa. Será que vai sair bem a pregação? Será que a minha exegese vai sair boa? Será que eu vou me apresentar bem? Será que o batuque, os materiais, instrumentais vai sair bem? Será que a minha roupa está boa? E Deus está dizendo: e a minha presença está onde? Onde é que está a minha presença? Quantos dias você orou? Quantas horas você orou? Quantos minutinhos você orou? Quantos dias você consagrou? Cadê a minha presença? O que você está fazendo para a minha presença ser manifestada? A garantia que Jacó seria bem sucedido, que Jacó teria sucesso, era Deus dizendo: a minha presença vai com você. Quer ter sucesso nos negócios? Quer ter sucesso dentro da tua casa? Quer ter sucesso no teu casamento, na vida do teu filho? Quer ter sucesso lá no teu trabalho? Mantém Deus lá. Quando a gente se esquece de Deus, o diabo vem nos dar uma rasteira. Já vi muita gente perder ministério porque se achava alguma coisa. Se esqueceu que quem fazia era Deus. Se esqueceu que quem curava era Deus.
Se esqueceu que quem salvava, quem batizava, quem fazia milagre era Deus. Se esqueceu de zelar a presença. E vai fazer que nem aquele homem, por nome de Sansão. Até que se acordou e a presença de Deus não estava mais nele. E se tu não der glória, irmão, só o sangue de Jesus na tua vida. Precisamos nos despertar mais rápido possível. Oh, irmão, deixa eu dizer a segunda vez, precisamos nos despertar. Eu não estou falando de ajuntamento, não. Estou falando de pessoas com corações quebrantados para receber a presença de Deus. Eu estou falando de pessoas que têm sede da presença de Deus. Jacó vai buscar a presença de Deus para ter uma resposta. E Deus vai dizer, não tenha medo em descer, porque eu vou descer contigo. E quando você chegar lá, eu vou fazer você grande. Vou fazer através de você uma grande nação. Aí o tempo passa. E não estava nem no script, mas tinha que falar. Tinha que falar. Porque Deus disse que ia fazer o quê? Coisa grande. Vou fazer uma grande nação. Jacó fica lá na terra de gozo. Aproveita. De 70 o número vai crescendo. Aí você vai para o livro de Êxodo, capítulo de número 1. E você vai prestar atenção que alguém prestou atenção na promessa. Eu disse, alguém prestou atenção na promessa. E o texto vai dizer que quando o faraó vai observar, vai dizer, versículo 9: o povo de Israel é. O povo de Israel é mais poderoso do que nós e mais forte do que nós. Ele disse, é mais numeroso e é mais forte do que nós. Aí o versículo 10 vai dizer, usemos de astúcia. Temos que saber lidar com essas pessoas. A gente tem que fazer alguma coisa para parar essas pessoas. Nós temos que parar essas pessoas. Olha o texto, versículo 10. Usemos de astúcia para com ele. Ele quem? Israel. Para que não se multiplique. Qual era o medo de Faraó? Que já era numeroso, que já era forte. Qual era o medo deles? Se multiplicar. Porque se multiplicasse, as outras nações vinham e eles se ajuntariam. Pensamento deles. Olha o pensamento de homens que não têm Deus. Vai se juntar, vai pelejar contra nós e nós saímos da terra ou serviremos a eles. Aí vai dizer eles, pusemos sobre eles feitores para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificarão para Faraó cidades, celeiros, Pitom e Ramsés. Aí você vai dar glória, porque eles vão cansar Israel, vão maltratar Israel, vão dar trabalho pesado para Israel. Mas Moisés vai escrever, foi Moisés que escreveu, sendo orientado pelo Espírito Santo: todavia, entretanto, contudo, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Olha como é interessante esse texto. Capítulo de número 46, versículo 2, 3 e 4 vai dizer que Deus fez uma promessa para Jacó, dizendo: não tenha medo em descer para o Egito, porque eu descerei com você, e quando lá você chegar, vou fazer através da tua vida uma grande nação. E qual é a garantia? A garantia é que eu descerei contigo. Aí Faraó não sabia que lá dentro do Egito
Deus estava com Israel. Aí Israel cresceu, Israel ficou numeroso, Israel era forte. Aí Faraó vai dizer: vamos ter que parar, vamos ter que matar. Aí eu pensei com esse meu cabeção aqui: não tem como matar a quem Deus já determinou crescimento, irmão. Olhe para mim, olhe para mim. Não tem como parar, nem matar, nem destruir aonde Deus já colocou a mão e disse: aqui vai ter crescimento, aqui vai ter prosperidade, aqui vai avançar, aqui vai crescer. Deixa eu dizer algo para aumentar a fé da senhora, irmã Maria. Eu lembro que a Daniele perdeu o nosso primeiro filho, faltando uma semana o nosso primeiro filho morreu. Aí a gente demorou 3 anos para a Daniele engravidar, e a Daniele com medo, pense num medo terrível. Aí um dia a irmã Hélida me chamou para ir lá para o Antônio Lins. A senhora é dirigente do ciclo de oração. A Daniele estava com 4 meses, 3 meses, ainda estava no verde vivo. A senhora nunca tinha nos visto, nem sabia quem era o André, quem era a Daniele. E a Daniele: fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E eu orando: fala com ela, fala com ela. Eu pregando e dizendo: fala com ela, fala com ela, fala com ela. No término do trabalho, a senhora veio, ela lá no cantinho, a senhora passou a mão na barriga e disse: o primeiro Deus levou, porque Deus queria ele pertinho dele. Mas esse aqui ninguém mata. A senhora passando a mão assim, eu lembro como hoje. Esse aqui ninguém mata, porque Deus já determinou. E eu lembro como hoje. Deus já determinou que esse aqui vai andar para lá, esse aqui vai andar para lá, esse aqui vai andar nos 4 cantos da terra, porque Deus já determinou vida. Olhe para mim, ninguém mata. Ninguém mata onde Deus já determinou vida. Ninguém mata onde Deus já determinou vida. Levante a mão, pelo amor de Deus, levante a mão. André, eu não quero levantar a mão, fica com ela baixada, não tem problema. Mas quem crê, levante a mão. Deus já determinou vida. Achúria. Eita, não tem palavra de maldição onde Deus já determinou bênção. Não tem palavra de morte onde Deus já determinou vida. Moisés vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou tendo falado, não realizará. Olha o que vai dizendo mais o texto para você dar glória. Recebi ordem de abençoar, e ele abençoou, e não o posso revogar. Não vi iniquidade em quem? Em Jacó, nem maldade observei em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, e no meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. E se tu não dá glória, pelo amor de Deus, não há encantamento que possa contra Jacó. Não há encantamento contra Jacó. Não há encantamento contra Jacó. Levante a tua mão pela segunda vez. Levante, porque eu tenho a liberdade do Espírito. Levante, levante, levante. Levante para deixar o diabo doidinho de pedra nessa tarde. Levante para deixar o diabo sem entender. Contra a tua casa não vale encantamento. Contra os teus filhos não vale encantamento. Contra o teu casamento não vale encantamento. Galinha preta, feitiçaria, não vale. Ai, Rachúria, Elabacamandorracei. Meu Deus, Alai que faciar. Há uma presença de Deus e há um espírito de revelação aqui nessa tarde. Meu Deus, levante a mão, irmã Elisângela, levante a mão, levante a mão. Não sei se a senhora crê ou deixa de crer, mas o meu Deus está quebrando todo encantamento contra alguém de dentro da tua casa. Era para ter descido a sepultura, mas ele fechou a boca do leão e disse:
diz: tem vida, tem vida, tem vida. Ai, Xúria, ai, Tecamarracei. Eita, toda maldição nessa tarde, compre esse ciclo de oração. Foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado. Xúria, Calamévia, Elebacando e Assé. Meu Deus, o diabo pensou que era o teu fim, o diabo pensou que era a tua morte, o diabo pensou que tinha acabado contigo, mas o Senhor chegou dizendo: há uma promessa. Ai, revaciar. Meu Deus, eu sinto Deus nessa tarde. Eu sinto Deus nessa tarde, James. Eu sinto Deus. Eu sinto Deus. Eu sinto Deus. Eu sinto Deus. Eu sinto Deus nessa tarde. Eita, Caiaxúria. Eita. Meu Deus. Me dê a sua mão, irmã Jaqueline. Irmã Jaqueline, estenda as suas mãos. Acaba-se, meu Deus. Ela vai. Ninguém joga o nome da tua casa na lama, não. Labacamando e assei. Eita, revaciar. Nenhuma maldição preparada contra a tua casa não vai progredir e prosperar, não. Deus é Deus de surpresa. Deus vai acalmar e vai mostrar que não há encantamento contra a tua vida, porque eu tenho ouvido a tua oração. Diz o Senhor: faz pra mim que eu faço pra ti, porque eu tenho guardado, diz o Senhor. Ei, Rachúria, meu te quer fazer, quer bato, quer facear, alabato, quer mando e a sépia, é que pete, quer facépia, alabada, quer manto e a sé, ai, acho que te quer fazer, ai, manto e quer pete, quer manto, quer raciar, espírito de morte, caia por terra nessa tarde. Aevia, mando e assé. Eita, meu Deus, que vaciar. Meu Deus, deixa eu andar. É vacébia, abandou que faciar. Ela é pepévia, chupa que facé, meu Deus. Ai, Jesus. Olha o texto. Todavia, quanto mais os egípcios afligiam, estes se multiplicavam. Existe luta, James, nas nossas vidas, que a gente pensa que acabamos. Quando meu pai morreu, primeiro morreu meu filho, 4 meses se passaram, meu pai morreu. Eu dava murro na parede. Eu não gritava, eu urrava. A minha esposa pensava que eu estava louco. A gente estava se recuperando da perda do nosso primeiro filho. 4 meses se passaram, meu pai, que parecia mais uma febre, uma gripe. Meu pai passou 24 dias no Arthur Ramos e de lá saiu num caixão. E quando ele foi enterrado, no dia 5, eu gritava, eu chorava, eu dava murro na parede, James. Eu não estava nem preocupado se a minha mão ia quebrar ou não. E eu dizia: para quê? Por quê? Por que essa luta? Por que essa prova? Por que essa perda?
meu pastor liga. Eu esperava a ligação de qualquer pessoa. Pessoas chegadas. Há um respeito pelo meu pastor, mas eu não tenho muita intimidade com o meu pastor. Tem pessoas que querem que eu tenha intimidade com ele. Vocês têm intimidade com o pastor de vocês, com o nosso pastor, porque vocês são daqui. Nosso pastor ligou. Ele disse: meu filho, tem lutas que vêm sobre as nossas vidas que nós pensamos que é o nosso fim. E eu sei muito bem o que você está passando, mas é Deus te capacitando para viver uma manhã diferenciada nas mãos dele. Não precisou de muita palavra, não. Recebi muitas ligações, mas a do meu pastor. Recebi a do pastor gente que me chamava de salsichão, da brincalha. Mas o do meu pastor, essa luta não é para te matar, não. É para você viver uma manhã extraordinária nas mãos dele. Israel estava sofrendo. Chegou com 70 pessoas. Êxodo 12:37 vai dizer: e 600 mil pessoas a pés, fora mulheres e criança. Mais de 2 milhões de pessoas vai sair de dentro do Egito. O que Deus faz hoje, o que Deus permite hoje, a gente dá vontade de sair chorando, gritando. A gente dá vontade de chorar, a gente dá vontade de parar. Você acha que não já me deu vontade de parar? Você acha que a gente cai de paraquedas? Você acha que a gente não chora na caminhada? Você acha que não bate desânimo na caminhada por pessoas que se levantam e nos machucam? Você acha que não dói porque a gente pede que a gente ama? Mas é uma promessa sobre nós. É uma promessa que quem está ao nosso lado não entende, mas se está disposto a viver essa promessa, pode ter certeza que vai viver o melhor de Deus. E eu vim dizer a alguém nessa tarde: ninguém pode matar onde Deus já determinou vida. Ninguém pode matar onde Deus já determinou crescimento. Não vale encantamento contra a casa de Jacó. Não vale encantamento contra o campo de Rio Largo. Não vale encantamento contra as irmãs do ciclo de oração. Não vale encantamento contra os irmãos que chegou aqui nessa tarde. Não vale encantamento nessa tarde contra a minha vida, contra a tua vida. Nessa tarde Deus já determinou que haverá crescimento. Glória. O texto diz, para nós encerrarmos, um decreto vai ser levantado. O decreto era: mata. Qual era o decreto do inferno? Mata. Mas o decreto do céu era qual? Vida. Deixa eu dizer a segunda vez: decreto do inferno, morte. Decreto de Deus, vida. Decreto do inferno, morte. Decreto de Deus, vida. E eu vou dizer até você entender, que você vai entender. Decreto do inferno, morte. Decreto de Deus, vida. Decreto do inferno, morte. Decreto de Deus, vida. Qual era o decreto de Faraó? Matei. Decreto de Deus: faça viver. Quem era para matar, Deus vai dizer não. Quem era para interferir na história, tirando a vida, Deus vai dizer não. O Senhor manda na terra, o Senhor manda nos homens. A irmã Elisângela falou: Deus vai ter um encontro com as parteiras. É para matar, é. E agora? Não, não posso matar. Oh glória, Deus vai intervir na história. Era para ter pranto, era para ter morte, era para ter luto. Deus vai intervir na história, vai ter vida.
vai ter vida. Era para ter uma aglomeração de pessoas dentro da tua casa, se lamentando, mas Deus está dizendo, vai ter aglomeração, cantando, em um culto em ações de graça, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Vai ter vida. Ela disse, não posso, porque elas são fortes. Aí diz a palavra, quando eu penso que estou fraco, forte eu. Não, seja sincera, já deu ou não deu vontade de parar? Eu não posso dizer isso, porque senão vão me achar fraco. Ô irmão, me poupa. Deu ou não deu vontade de parar? Oh glória. Mas quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. André, ninguém me compreende, mas Ele te compreende. André, não aceita o meu jeito de dizer, mas Ele te aceita. Porque tu acha que tu está aqui? É por causa de papai, é por causa de mamãe, é por causa de pastor, por causa de pastor. É por causa dele. É Ele. Ele conhece as tuas fragilidades, Ele conhece as tuas arrogâncias, Ele conhece os teus orgulhos, o meu orgulho, Ele conhece a minha prepotência, a tua prepotência. Ele nos conhece. E não vem querer dar de bonzinho aqui não. Não vem querer dar de gostosão aqui não. Porque nós somos falhos. A gente erra. A gente peca. Mas há uma palavra de vida sobre nós. Se dependesse do diabo, ele nos engolia vivo. Dependesse do diabo, ele jogava nossas falhas em meio de todo mundo. Dependesse do diabo, ele puxava o nosso currículo só de erro e dizia, está aqui, ó. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olhe para mim, e eu vou encerrar agora. Só estamos aqui porque tem uma palavra de vida sobre nós. E fique de pé, a senhora, fique de pé. É a senhora. Abaixúria. Vem cá, Érica, vem cá. Dá um abraço nela. Vem aqui pertinho, vem aqui, vem. Eu sou feio, mas não mordo não, pelo amor de Deus. Vem cá. Vou falar de microfone para mostrar que é Deus que te conhece. Fala com todos, mas não fala comigo. Fala comigo. Ai, papai trouxe quem não conhece o teu nome. Posso tirar o microfone? Posso, deixa eu descer. Não, deixa eu descer. Deixa eu descer, me dê sua mão. Me dê sua mão, tira a mão dela, não fica. Tem faltado alguma coisa? Tenho te deixado na mão. Sabes tu que eu te conheço, porque tem se dado de durona, tenho te despertado, para que eu possa falar contigo, mas não tem descido, ele mandou mas eu nessa tarde falo porque para mostrar-se fiel para contigo, manto e a ceia. Falo porque tu tens serviço prestado, manto que mas tu dissesse assim. E eu vou falar de microfone. Se for mentira, pega o microfone. Será que tu és mesmo comigo? Eu sei que foi ferida. Eu sei que tu disseste só vai ser essa. Não quero mais. Vou entregar. Eu tenho culpa de alguma coisa.
O que eu fiz contigo e para ti, homem na terra nenhum tinha condições de fazer. De onde eu te tirei, de onde eu te arranquei, e o novo nome que eu te dei, homem nenhum na terra tinha condições de fazer. Diz o Senhor nessa tarde: falo contigo, faz a minha obra, se entrega, se entrega de corpo e alma, porque esse é o ano que vai viver coisa grande da minha parte. Olha para mim, não disse que sopraria nome, não disse que voaria para lá e para cá. Pensas tu que eu tenho me esquecido? Tu dissesse assim: cadê as promessas? Eita, que faceia. Fulana voa, fulana viaja para lá e para cá. Quando é que vai chegar a minha vez? Sabes tu que eu sopro o nome na terra? Sabes tu que eu preparo pessoas para cuidar? Sabes tu que eu zelo com a minha palavra? Eu te digo assim nessa tarde: ainda sou Deus de promessa. Eita, queimando e assei. Tem duvidado do que eu posso fazer? Tem duvidado do que eu possa realizar na terra? Eita, queimando e assei. O que está na vida do meu filho, eu passo para a tua vida agora, porque eu sou renovo. Eu sou renovo. Eita, meu Deus, se prepara para um novo tempo. Libera perdão. Meu Deus, me segure. É tempo de liberar perdão. Meu Deus, falta 5 minutos, mas eu entrego, Senhor. Libera perdão para viver as promessas. Libera perdão para viver as promessas. Limpa o coração para viver o melhor de mim, diz o Senhor nessa tarde. Dá um abraço, Érica. Dá. Eita, é tempo de perdoar. É tempo de perdoar, Jacó. É tempo de perdoar para viver as promessas de Deus. Fique de pé, por favor. Fique. Meu Deus. Eita. Meu Deus. Há uma presença de Deus aqui nessa tarde. Eita, Jacó, tentaram de tudo para te matar, Jacó. Tentaram de tudo para te parar, Jacó. Mas a promessa dele é sobre a tua vida. A promessa de Deus é sobre a tua vida. É sobre a tua casa, Érica. É sobre a tua casa, irmã Maria. É sobre a tua casa, irmã Valdirene. Ninguém mata aonde tem promessa. Deus é Deus que marca encontro na terra. E Deus vai marcar encontro nessa terra. Eu quero orar por você. Só quem quer oração, só quem quer uma bênção, saia do seu lugar. Porque tem vida nessa tarde. André, que conversa é essa? Tem vida nessa tarde. Eu estou falando como servo de Deus. Tem vida nessa tarde. Ora barra chúria. Ei, leve a sé. Meu Deus, tem vida nessa tarde. Eita, que faça, meu Deus. Ora barra chúria. Deus é Deus que arranca caroços. Deus é Deus que confunde medicina. Deus é Deus que surpreende. Deus é Deus que toca lá onde o homem não pode tocar.
Deus é Deus que visita sangue de crente. Deus é Deus que visita coração de crente. Deus é Deus que visita a mente de crente. Mas aonde Deus já determinou vida, a morte não tem voz, o diabo não tem voz. E nessa tarde Deus determinou vida. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Saia do seu lugar, eu estou dizendo. Como diz um amigo meu, presbítero Marco Paulo, já eu estou pingando um milagre. Ora rachúria. Tem mais alguém? Venha cá, irmã Silvânia, é a senhora, venha cá. Meu Deus. Eu disse, se for de Deus, ela vem. Eita, papai cuida da tua saúde. Papai passeia pelas tuas veias. Papai passeia no sangue. Eu não posso colocar a mão, mas vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Me dá tua mão, vem cá. Me dê, coloque aqui, coloque. Papai é aquele que faz cirurgia. Papai é aquele que toca. Não é mão de Érica, não é mão de André, mas é mão de papai que está fazendo cirurgia. É mão de papai que está anestesiando. É mão de papai que está fazendo, para mostrar que ele usa os improváveis para fazer milagre na terra. E papai está curando hoje, da cabeça aos pés. Papai está curando hoje. Marca a hora, 17h01. Marca a data, volta para o médico. Papai é cura, papai é cura. Eu digo 1, derrevaciar. Eu digo 2, é manto e a sé. Eu digo 3, recebe a minha visita agora. Recebe a minha visita agora. Recebe o meu toque agora. Agora, agora, diz o Senhor. Abraça, Érica, abraça que é cura. Meu Deus, estenda as mãos, estenda as mãos. Orabarrachúria. Meu Deus, que Deus é esse? Orabadaquefacia. Urabadacamanto yassé. Meu Deus, se tu és na minha vida, papai, eu não tenho nada. Papai, eu sou canal de bênção e tu me conheces. Eita, meu Deus. Mas se eu preguei a tua palavra, que contra Jacó não vale encantamento, que contra Jacó não tem poder de morte, nessa tarde tem vida, nessa tarde tem cura. Então as pessoas que vieram aqui na frente, meu Deus, se eu tenho o Senhor na minha vida, libera milagre agora. Libera milagre agora. Libera milagre agora. Libera milagre agora. Da cabeça aos pés, receba a visita dele agora. Agora. Toca Jesus agora. Vai fazendo milagre agora. Vai fazendo a cirurgia agora. Toca na cabeça. Toca no coração. Toca no sangue. Toca nos ossos. Vai tocando agora, 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 agora. Vai arrancando caroços agora, 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 agora. Alai, elebatúbia, achúria. A que faça, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou te usar, Érica. Abraça a mulher do Ricardo, abraça, abraça. Abraça ali, abraça, abraça. Aqui, 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 essa de preto aqui, abraça, abraça. Meu Deus, Jeová está liberando milagre agora. A lábia, ela é bebebe a sébia. Meu Deus, recebe milagre agora. Levante a mão, levante a mão, levante. Meu Deus,
Eita, passei 2 minutos, mas eu encerro agora. Receba milagre em nome do Pai. Receba milagre em nome de Jesus. Receba milagre agora. Agora toca, 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 toca. Toca agora, agora. Agora toca, toca, toca. Toca agora, 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 agora. Faz cirurgia agora. Elébia, alabatóbia, avacebe, pegue, amando e a sébia. Recebe a presença dele. Agora, 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 agora. Agora. Orema, Kamaya Surimi.